e muita coisa que nós passamos, vocês passaram conosco, vocês fazem parte da nossa história e eu tenho um carinho muito grande, nós temos um carinho muito grande, de maneira que a gente se sente em casa quando está com vocês. E não era o jeito que a gente gostaria de estar no momento, né? Reunidos, mas tão longe assim. Como é gostoso a gente estar na presença mesmo, poder abraçar. Isso faz parte até da nossa característica como crentes, né? E mulheres também. É tão gostoso. Eu lembro assim com muito carinho de chegar e ir lá abraçar a Zenate, o beijinho da Zenate, eu falo que é tão gostosinho, né? O abraço da Marlene e todas vocês. Eu acho que nós temos tantas coisas para poder lembrar e graças a Deus pela vida de vocês, por serem mantidos aqui. Nós sempre oramos pela igreja aqui da Borda do Campo e pedimos ao Senhor, né, que nos permita voltar ao nosso normal o mais rápido possível, porque eu não sei vocês, mas eu estou sentindo muita falta de reunir, de estar junto com o povo de Deus e por mais que existam meios que aproximem a gente, não é a mesma coisa, né? Do que a gente estar lá no nosso lugar, no nosso cantinho juntos, ouvindo melhor a voz uns dos outros, isso é insubstituível. Mas o nosso coração fica muito cheio de esperança também, porque, como a Lília mencionou na oração, esse tempo aqui está longe de significar o tudo para nós, né? Nossa esperança é do céu, nós estamos caminhando para lá e cada dia que passa nós estamos mais próximos de estarmos lá com o nosso Salvador. Isso enche o nosso coração de alegria e de esperança, né? Que é aqui que nos move mesmo enquanto nós estamos aqui. E nesse tempo em que eu fiquei, né, diante de Deus procurando um tema para a gente estudar hoje, eu fiquei assim muito tendente desde o início em falar sobre descanso. Acho que todas nós vivemos momentos assim de muita mudança e como mulheres, desde sempre as nossas muitas atribuições nos fazem almejar sempre descanso. E aí fiquei muitos dias meditando sobre o versículo 2, no versículo 2 e o comecinho do 3 do Salmo 23. E aí teve um dia que eu tive uma crise de labirintite, eu nunca tinha tido labirintite. E aí eu estava no consultório da dentista da minha filha, da Bel, e aí eu fui levantar, senti uma tontura, falei, que troço mais esquisito isso, e fui para casa da minha mãe e fiquei, dormi umas 2 horas seguidas ali, e conversando com uma professora da escola, cristã também, ela falou, isso é cansaço, você está dormindo pouco e precisa descansar mais. Falei, mas como que a gente descansa no meio desse turbilhão todo que a gente está vivendo? E aquilo, né, foi ficando cada vez mais forte. Ela me falou de um livro que ela estava lendo e que ela me emprestou, um livro muito bom, e as coisas foram se encaixando de maneira que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, né? E eu dei um título para o nosso tempinho aqui, de Encontrando Descanso, um convite tão atual. Me fala uma coisa, tem tempo nesse negócio aqui, Paola? Não, não tem tempo não. Ai, que Pode bom. falar até amanhã. Não, é porque a gente, né, quando você começa a falar e os pensamentos vão encadeando, então eu não tenho nenhum relógio aqui perto. Então, eu até vou colocar o meu celular para eu também não me perder muito dentro daquilo que eu tinha programado, para não ficar também um exagero, né? Uhum. Não, mas aqui não tem nenhum tempo do Zoom, nem nada não. Pode ficar à vontade. É que às vezes tem algumas redes sociais que tem limite de hora, né? De 1 hora e depois já então para não extrapolar. Então vamos ler, vocês estão com as Bíblias de vocês aí? Nós vamos ler o Salmo 23, 2, 3, a parte A. E depois eu vou pedir a ajuda de vocês para fazer algumas leituras durante o nosso tempo juntos aqui. Na verdade, nós decoramos, né, o Salmo 23.
Mas eu vou ler o 1, 2 e o 3. Então, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pedacinho que eu quero destacar é o versículo 2, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Mateus, capítulo 11, também bastante conhecido, o convite do Senhor Jesus, que nós usamos muito no evangelismo, mas por vezes eu acordo com esse versículo na minha mente, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A palavra fala por si só, né? Se não fosse comentar nada, já teria bastante coisa para nós meditarmos e pensarmos nesse convite do Senhor Jesus. Por que eu pensei, e ao mesmo tempo Deus foi confirmando isso no meu coração? Se eu posso dizer assim, a problematização, né, da questão. Ah, hoje, né, lidando nesses 6 meses quase de uma mudança radical na nossa vida, hoje a gente escuta muitas pessoas falando, né, nossa, eu estou cansada desse tempo, eu já não estou dando conta mais. As tarefas, elas se somaram, né, nós temos atribuições dentro da nossa casa, porque muitas de nós estão fazendo home office, né? Então, as nossas tarefas, elas se somaram e a gente procura alívio, né, de todas essas inquietações que buscam, de alguma maneira, tirar a nossa paz. Essas atribuições, essas responsabilidades que nós temos e assumimos outras, elas provocam em nós conflitos internos, conflitos externos também, porque a, a irritação, a impaciência, ela faz parte muitas vezes desse momento que nós estamos vivendo e leva a gente a um esgotamento, né? Tanto físico quanto psicológico e espiritual também. E a gente chega a esmorecer e muitas vezes fazer como algumas pessoas lá no passado, na palavra de Deus mesmo, que é buscar a caverna, né? Alguns sinais de abatimento que a gente consegue perceber. Eu consigo perceber na minha vida e vejo na vida daquelas pessoas que estão ali próximas a mim, né? Desânimo, apatia, a procrastinação. O que é procrastinar? É você jogar para frente. Ai, amanhã eu faço. Você está tão. Não dá conta e você, depois eu faço isso. Então, a procrastinação, ela é o ladrão do tempo. A gente vai falar sobre isso. Deixar para depois. A irritabilidade, a desmotivação, tristeza, às vezes uma tristeza profunda mesmo, de alma. A ansiedade, nossa, como eu vejo isso até nas crianças. E nesse momento que a gente está vivendo de aulas remotas, é um traço assim, extremamente preocupante nas crianças, nos adolescentes, a ansiedade, né? Esse momento novo que a gente está vivendo. Então, em meio a esse caos, a essa bagunça que muitas vezes a gente se deixa levar, nós podemos sim encontrar descanso. E esse convite, ele foi feito nada menos do que pelo nosso Salvador, que já sabia de tudo isso que a gente ia passar. Esse momento não foi, não pegou o nosso Senhor de surpresa, né? E até porque lá no passado, por mais que não seja o mesmo momento, mas lá no passado, outras pessoas, né, homens e mulheres, foram acometidos também de um esgotamento, de uma inquietude em relação às muitas coisas para poder fazer. Então, a gente pode entender que isso não é atual. O que nós estamos vivendo, a pandemia, vamos dizer assim, ela é algo pontual, mas o que ela desencadeia, isso não é uma novidade, né? Outras pessoas passam por isso? Com certeza. E nesse momento nós podemos dizer que ela tem efeitos mundiais. O que nós passamos aqui, outras pessoas em todos os lugares do mundo estão vivendo também. E o que nós podemos compreender disso, né?
mesmo em meio ao caos, a gente busca, de alguma maneira, equilibrar a nossa agenda entre coisas que nós temos que fazer diariamente, coisas que nós muitas vezes não conseguimos ticar da nossa agenda e que a gente joga para o dia seguinte, e isso vai nos esgotando, vai nos tirando a energia e muitas vezes beira o desespero. E o que nós vemos são muitas pessoas entrando num nível de esgotamento, de depressão mesmo, doenças, e não, isso não se resume nem somente aos crentes também. E eu fui com base nisso, né, pensando nesse esgotamento, na depressão e na ansiedade principalmente, procurar alguns dados, né, alguns números que assim pudesse trazer a clareza para esse assunto, né? E eu achei algumas pesquisas, inclusive até bem recentes, que o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, segundo dados da OMS. Cerca de aliás, 9,3% da população, mais ou menos 18 milhões e meio de pessoas, enfrentam transtornos de ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente vê que ela vem junto com outros problemas, né? Ela desencadeia outros problemas também. Quais outros problemas, né? A depressão, a síndrome do pânico, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, síndrome de Burnout. Eu conheço meninas muito jovens, eu tenho uma menina, uma moça, né, que é recém-convertida, que reúne conosco, e ela está afastada do trabalho, ela é assistente social no hospital da cidade, e ela está afastada já nesses 2 últimos anos, já afastou 3 vezes por conta desse esgotamento, né, a síndrome de Burnout, que é uma exaustão, né, muito grande devido à sobrecarga mesmo, a pessoa não consegue mais lidar com os afazeres, com pressão também. Né? E esse momento que a gente está vivendo, ele é infelizmente propício para desenvolver esses transtornos que a gente vê as pessoas aí padecendo. E nós, né, gente? Eu falo dos outros, não, né? Então eu quero caminhar para mostrar como que nós estamos suscetíveis a isso também. A depressão, eu não sei vocês, mas eu tenho muitas pessoas próximas a mim que estão lidando e lutando contra a depressão. É o mal do século, né? E a depressão, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe classe. O fato é que muitas vezes a pessoa está lidando com sinais dela e chega um momento que ela de fato cai, ela se abate e ela vai ficar um tempo ali lutando para poder sair daquela situação. E o que é a depressão, né? Quais são os sintomas dela? Então, um estado de apatia, tristeza, medo, angústia, e é uma angústia que ela demora mais para passar, né? Não é um momento de tristeza, ela demora um tempo maior para passar. E muitas vezes vai necessitar de uma ajuda profissional, às vezes até de uma ajuda medicamentosa, né? E ela pode se manifestar de maneira leve, moderada ou até bastante intensa. Isso é algo bastante preocupante, porque nós vimos aí na mídia, não tem muito tempo, algumas pessoas né, pastores, que chegaram a tirar a própria vida devido ao esgotamento físico, emocional e espiritual. E muitas vezes a gente escuta até algumas pessoas questionando, né? Mas será que era salvo mesmo? A gente não deve subestimar aquilo que a mente passa no momento de abatimento e de tristeza profunda. Porque quando o limite ele é ultrapassado, então nós não podemos minimizar os efeitos disso e, infelizmente, algumas pessoas elas não conseguem suportar a angústia dos dias, mesmo buscando ajuda, e elas acabam cometendo, né, intentam contra a própria vida. E isso não é incomum. Eu converso muito com pessoas, eu busco, assim, gosto muito do aconselhamento, né? E não é raro
pessoas que estão com depressão e chega um momento e fala assim, olha, já cheguei ao ponto de pensar besteira. E quando ela fala essa pensar besteira, você sabe o que é essa besteira que ela está pensando, né? Ou algumas vezes ela chegou a falar assim, eu já pensei até em tirar a própria vida. E eu conheço essas pessoas de falar assim, não, essa pessoa é salva mesmo. E ela, infelizmente, no momento de desespero, ela chega a pensar nisso. E alguns sinais de alerta, né? Que a gente pode atentar. A falta de apetite, né? A pessoa começa a ficar triste, não quer saber de comer. A libido também, né? Mulheres que já são casadas, elas têm dificuldade nisso também. Ou, às vezes, a pessoa tem muito apetite, porque aí a comida vai ser uma válvula de escape. A insônia é bastante preocupante. Dor, apertamento no peito, fadiga, acorda cansado, aquela sensação assim de, nossa, não cansei nada, tristeza constante, choro, apatia, não consegue manter uma vida devocional, e isso também é preocupante, porque quando nós estamos nessa condição, não é só o aspecto emocional, o aspecto físico que está envolvido, né? Nós somos corpo, alma e espírito, então todo o nosso corpo ele é afligido, né, com esse cansaço. E então nós também não conseguimos muitas vezes manter uma vida devocional vibrante a ponto de nos manter firmes espiritualmente, né? Taquicardia, seguida de medo incontrolável. Tem uma mulher que eu acompanho, ela tem síndrome do pânico, às vezes ela está no terminal, indo para casa, ela me liga e ela fala, ora por mim, porque eu não consigo nem entrar no ônibus. Então, é uma coisa desesperadora. E ela é salva, né? Tem assim, muitos anos de conversão mesmo, e ela enfrenta isso há muitos anos. É muito difícil mesmo, essa condição de medo incontrolável. A falta de controle dos pensamentos, não sei se vocês têm ouvido falar, né? A a síndrome do pensamento inquieto, né? Você deita ou você está num momento de precisar descansar e o seu pensamento ele não para, né? Então é uma agitação sem fim. Desmotivação, a fuga, que pode incluir você se ocupar ainda mais para poder esquecer ou não se deixar abater por aquele desânimo que está bem próximo. Sentimento de culpa, porque aí você não consegue dar conta das suas atividades, já por estar nesse momento, e aí bate aquela culpa de não, né, não estou incapaz, não vou dar conta. E assim, muitas outras situações que eu poderia aqui mencionar, de sinais de alerta, que podem acometer pessoas que estão nesse momento, né? E um deles é a gente esquecer quem é Deus. Eu coloquei aqui Hebreus 13:5, né? Quando é um reforço de uma promessa que aparece lá no Velho Testamento, né? O Senhor falando, de maneira alguma te deixarei. Nós perdemos até o foco, a noção, até mesmo esquecemos experiências que nós já passamos com Deus e vê-lo atuando na nossa vida de maneira tão perfeita, nós perdemos isso de vista quando esse esgotamento ele chega na nossa vida, né? Filipenses 4:13, se alguém tiver com a Bíblia aberta pode ler também. Esse versículo nós vamos voltar nele depois. Acharam? Alguém achou? Pode ler. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou voltar nesse versículo depois, mas Paulo aqui, essa declaração que ele faz, vem num contexto, né, de aflição, e ele fala que ele aprendeu. E então, chega nesse momento, ele declara, eu posso enfrentar, né, não é um chavão que as pessoas, né, não conhecem Cristo, elas usam para poder dizer que elas têm todo o direito de ter todas as coisas com Deus. Não. Paulo está dizendo, eu posso sobreviver, eu posso dar conta de todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Essa que é a fala que ele está dizendo aí. Então, a gente perde, isso fica tão ofuscado na nossa mente quando nós estamos nesse momento de cansaço, esgotamento, que a gente
né, não tem a clareza, né, de quem é Deus, do que ele é, do que ele significa para nós e do que ele já fez na nossa vida. Agora, será que somos muitos servos de Deus viveram a depressão, viveram o esgotamento, né? E acredito que vocês vão se lembrar aí de Davi, né? Quando ele pecou. Aliás, Davi, não fossem tantas tribulações, dificuldades, perseguições que ele passou, ele não teria produzido tantos salmos, né? Porque quanta coisa a gente vê e se identifica ali na vida dele. Senhor, me livre do meu inimigo, estão atrás de mim. E foi assim, a vida de Davi foi uma tremenda perseguição, muitas tribulações que esse homem passou. E, por fim, também caiu, né? Teve o momento daquela experiência tão triste do pecado com Batseba, e Davi teve a experiência de experimentar um momento de muito abatimento e muita aflição. Abram lá no Salmo 32, aqui tem alguns versículos que eu quero ler com vocês, para a gente perceber aqui alguns sentimentos que Davi enfrentou depois do pecado, do adultério, do planejamento e a execução do esposo, né, de Batseba. E ele viveu, né, depois a morte do filho, né, que ele teve. Então, foi uma sequência de momentos muito difíceis que Davi teve que enfrentar. Então, Salmo 32, versículo 3, diz assim: Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Dá para perceber aqui o quanto que viver aquele momento para Davi foi difícil, foi pesado, né? Ele sentiu no corpo dele o efeito daquele abatimento. Claro, tinha uma relação ali que Davi tinha que acertar com o Senhor, né? O pecado não tinha sido confessado, e nós sabemos que quando nós abrigamos o pecado, quando a gente não resolve, não procura o Senhor para poder dar um fim e ter a nossa vida alinhada com a vontade dele de novo, a gente vai viver as consequências do nosso pecado. E foi o que Davi está vivendo aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o sentimento que Davi experimentou, sentimentos de abatimento, de tristeza, de profunda tristeza mesmo, por viver esse momento que ele passou aqui. O versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aqui já é um outro momento. Ele resolve, ele busca o Senhor, ele resolve, ele confessa o pecado, e então ele já a situação já começa a mudar. Então ele diz, né? O Senhor, ele me revigora, ele me cerca com esses cantos de livramento. Então a gente entende que Davi agora está sendo restaurado do pecado dele. Versículo 11 fala: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós, todos que sois retos de coração. A reação de uma pessoa que foi perdoada, né? Que teve a sua vida realinhada à vontade de Deus. Vamos lá para o capítulo 51, que ainda se refere a esse momento da vida de Davi. Versículo 12, ele diz assim: Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O resultado de uma pessoa que teve a sua vida alinhada à vontade de Deus. Quantas de nós, em muitos momentos, não tivemos que parar tudo e dar o braço a torcer, né? Confessar o nosso pecado e diante de Deus colocar a nossa confissão para que ele pudesse restaurar a alegria. Então, Davi vivenciou a tristeza e o abatimento pelo pecado, né? E ele pôde experimentar o renovo que Deus mesmo traz quando isso acontece. Mas nem sempre é pelo pecado que nós passamos por condições assim também, né? Nós temos o exemplo de Jó.
né, que foi extremamente atribulado. Deus mesmo permitiu aquelas tribulações e o comecinho do livro nos mostra todas as credenciais que ele tinha de um homem reto, íntegro, temente a Deus, e ainda assim, porque Deus aprovava a vida de Jó, ele permitiu que Satanás levasse ao extremo da, do aperto, da tentação e da tribulação, e durante quase todo o livro a gente vê aquele homem ali em profundo abatimento, até fazendo alguns questionamentos, mas no finalzinho a gente vê Deus restaurando Jó. Mas enquanto não, quanta tristeza e quanto abatimento aquele homem passou, né? E ele fala, né? Melhor seria o dia da morte do que o dia que ele veio ao mundo. Então a gente pode imaginar, né? Quanto sofrimento que ele não passou. Vemos Elias também, depois de um período intenso, né, de trabalho, e depois da peleja lá no Monte Carmelo, ele fugir e ele ir para uma caverna e ficar quietinho lá. Eu falo que para mim ele é um dos maiores exemplos que a palavra de Deus mostra de abatimento, de tristeza e de esgotamento, né? Então, depois de algo que nos extenua, nós também podemos passar por esses momentos de queda e de baixa mesmo, e até espiritual. Já vi grandes missionários, homens que a gente tem só a aprender e que viveram esses momentos de esgotamento e durante um tempo eles precisaram muito de ajuda e a gente olhava e via que não era nenhum problema na relação deles com Deus, né? De fato, uma angústia que também acomete a ele. O que a gente conclui com tudo isso? Que em maior ou menor proporção, o cansaço, o esgotamento, o abatimento, a tristeza, a depressão, elas podem chegar a qualquer um de nós. Nós não estamos livres de, em qualquer tempo, a tristeza, o cansaço chegar à nossa porta e a gente não saber o que fazer, não saber como lidar. E talvez não seja a nossa experiência hoje, mas pode ser de alguém muito próximo a nós. E aí também a gente tem que estar preparado para poder ajudar, porque se tem momentos de conflito que extenuam, né, uma pessoa, são esses em que a tristeza parece que não vai ter hora para ir embora. Né? Eu lembro quando a Lucileia ela teve a depressão, nossa, como foi difícil, né? Todo mundo tentava de várias maneiras assim buscar auxiliar e foi muito doloroso, né? Dona Eugenia, a Lilian podem falar sobre isso. Foi assim um período de muita tristeza para a igreja mesmo, porque sempre aquela mulher forte, resignada e de repente ela teve aquele abatimento tão grande, né? Mas graças a Deus passa, né? Agora, enquanto não, enquanto a gente está lá no meio do fogo, como é difícil. Então, pode ser que não aconteceu, ou se já aconteceu, você já passou por isso, mas pode ser que alguém muito próximo de você está aí pedindo socorro e você não está percebendo, e a gente tem que estar preparado para poder ajudar e auxiliar, especialmente nesse tempo. Eu tenho atendido muitas famílias, muitas mulheres, principalmente, que estão assim, ali por um fio de cair numa depressão muito grande. E aí? Né? Então, pode ser que eu não passei. Também não significa que eu não vou passar, mas posso ajudar algumas que estão passando. Então, quais que são as consequências disso, né? Lidar com o sentimento de culpa, de inutilidade, principalmente nós mulheres, porque se a gente não está bem, parece que a casa toda não vai bem, né? Para aquelas que são casadas. Então, ou senão a gente fica com autoindulgência, né? Coitada de mim, ó céus, ó vida, olha o que está acontecendo comigo, sou pior das criaturas. Então, isso também é uma consequência que advém dessa situação. E aí se torna um grande desafio a gente passar e sobreviver a esse capítulo que nós temos que escrever. E às vezes a sensação é de que talvez aquele capítulo vai ser o último que nós vamos escrever, né? E como eu falei, não é sem, não é raro muitas pessoas
pensarem mesmo no fim da vida, quando elas chegam, assim como alguns costumam falar, né, no fundo do poço. Né? Eu já escutei muitas pessoas dando depoimento de depressão, de anos de depressão, e elas usando essa expressão, né? Eu cheguei ao fundo do poço mesmo. E aí, qual que é a sequência, então, que a gente vive? Essa ansiedade, ela que nós vivemos hoje, ela, quando ela toma uma proporção muito grande, ela chega a preocupar, né? Então, o estresse, né, o fato em si, ela pode gerar ansiedade. Essa ansiedade, se ela se torna uma proporção muito grande, ela pode se tornar uma depressão, e a depressão pode instalar ali, e aí a gente chegar ao esgotamento físico mesmo. Bom, e nesse ciclo todo, né, é um grande anseio, como eu falei lá no início, não vamos perder de vista que nós estamos falando de descanso. Eu estou fazendo todo esse apanhado aqui, porque para que nós exerçamos esse descanso, a gente tenha de fato esse descanso, a gente tem que entender o que é que impede a gente de ter esse descanso. Então, nesse anseio todo, nesse ciclo, o descanso, ele é algo que nós aspiramos muito. E eu quero considerar com vocês agora alguns exemplos de situações e fatos, né, que podem nos levar a não ter esse descanso. E aqui, gente, não se resume mesmo só às pessoas que estão passando por esse problema. Talvez você vai se identificar em vários desses aqui e vai, na verdade, acender o seu alerta em relação a isso, né? Alguns fatores que roubam a nossa energia ou esse equilíbrio. Vocês concordam que muitas das situações que nós passamos, elas não estão sob o nosso controle? Vou dar alguns exemplos aqui, né? O que não está ao nosso controle? Alguns traumas, doença, perda, mudanças, frustrações, o desemprego, são situações que nós não temos como controlar, não é? Então, isso está num campo que pode chegar a nós e já vai causar alguns transtornos, alguma ansiedade, algum esgotamento. Agora, essas situações da vida, como eu falei, que nós não temos como controlar. Agora, tem algumas coisas que fazem parte do nosso estilo de vida ou que fazem parte até da nossa característica e a gente não percebe que são problemas e que eu quero listar algumas para vocês aqui e vocês podem aí ver se elas acontecem na sua vida e que de alguma maneira elas podem contribuir para que o esgotamento ele chegue a vocês também. Vou colocar o primeiro aqui, que é a idolatria. Como assim idolatria, né? Nós temos ídolos? Muitas vezes temos, né? Os nossos filhos, a nossa carreira, marido, para quem tem, né? Ou especialmente o sucesso deles, a beleza também. Se isso nos escraviza, e eu vejo isso muito acontecer no ambiente escolar, né? Quantos pais eles falam, não, mas eu preciso investir nos meus filhos porque é o futuro deles. E isso vai implicar em abnegar até algumas coisas que são lícitas e corretas, por exemplo, para uma mulher, mas em nome de deixar os filhos, né, num lugar, num pedestal, então elas se colocam, aliás, essas coisas num primeiro lugar. Então, isso é, de alguma maneira, uma idolatria também. Se nos escravizam, então, nos fazem mal, roubam a nossa energia. A casa também, né? Eu conheço mulheres que são extremamente neuróticas com limpeza, com cuidado. Não que não seja certo, né, gente? Porque a mulher lá de Provérbios 31, ela dava conta de tudo, inclusive de gerir a casa dela, deixava tudo, né, muito bem organizado e mantinha a vida dela alinhada. Então, não é um estímulo a gente também a ser preguiçoso. Mas se isso coloca a gente
no nível de escravização, então isso é uma idolatria, sim. E aí, junto com a idolatria, tem outro ladrão de energia, que é o materialismo. Quantas de nós, muitas vezes, nos usamos a seguinte expressão, nossa, mas eu estou precisando de tal coisa. E, na verdade, você não precisava. A gente não precisa de muitas coisas que a gente acha que precisa. E essa busca, né, por conforto, por bens materiais, muitas vezes desnecessários, nos coloca um jugo e nos impõe um ritmo de trabalho tão grande que faz com que a gente se desgaste e chegue a um esgotamento também, né? A gente não está contente com aquilo que nós temos. E é essa expressão mesmo que Paulo fala, né, para Timóteo: se nós temos o que comer e com o que vestir, com isso nós devemos estar contentes. E olha, que se a gente passar os olhos ao nosso redor, nós vamos ver pessoas que têm muito menos que nós. E a gente cria, né, necessidades para, na verdade, consumir. E aí, com isso, tem que trabalhar para dar conta de cumprir com as obrigações que nós fazemos quando damos conta, que isso é outro problema. Porque daí se entra em dívida, aí vai ficar mais sobrecarregada, mais desgastada ainda. E, infelizmente, nós temos muitos maus exemplos, mesmo até no meio do povo de Deus, de pessoas que se puseram né, dívidas mesmo, desnecessárias, né, gera atrito no casamento, quando é o caso, né, de serem casadas, porque não souberam administrar a vontade e deu nome à vontade de necessidade. E tem mais, nós estamos também ensinando aqueles que estão ao nosso redor, né, sobre isso que nós colocamos como coisas que são necessárias. São os filhos, às vezes um sobrinho, às vezes os mais novos na nossa igreja. Então, é muito importante a gente ter um equilíbrio nesse aspecto, porque o materialismo, ele também é um ladrão dessa energia nossa. Outro ponto é a comparação. Nesse momento que a gente está vivendo, nós ficamos muito expostos, né, às redes sociais. E aquele mundo lá é um mundo de um faz de conta, muitas vezes, né? Então, fotos muito lindas, ambientes muito lindos, corpo muito lindo. A gente fica, muitas vezes, apaixonada pelo que nós vemos e a gente começa a criar aquele padrão e almejar muito aquele padrão. E essa comparação, né? Olha, mas eu não tenho, mas eu queria tanto aquilo, e está relacionado, de certa maneira, com o materialismo também, né? Então, cuidado, aquilo que a gente vê acontecer na vida do outro, na realidade que não é, muitas vezes, a realidade, e isso trazer padrões para nós e gerar uma insatisfação interior, porque a gente está comparando a nossa realidade, aquilo que Deus mesmo nos deu, permitiu, com a realidade do outro. E às vezes não é a rede social, mas às vezes o irmão que aparece com uma roupa diferente, um carro e tal, e a gente já começa também a querer aquilo para nós, né? Mas eu não tenho, meu filho não tem, meu filho não está na escola tal, então é perigoso isso também, porque esse status, né, a gente não tem que comparar com aquilo que o outro tem para gerar para nós estresse e desgaste. Um outro ponto que para mim assim é um dos mais difíceis de lidar é a indisciplina. A indisciplina é um ladrão de energia mesmo, é um ponto que como a gente precisa atentar para ele, né? É uma tentação constante, por exemplo, a perda de tempo com bobagem, né? Coisas que não vão levar a nada. E olha, a internet hoje se tornou um grande ladrão do nosso tempo. Como é necessário sermos e estarmos disciplinadas para a gente não ser enredada e muito do nosso tempo ser consumido ali. Às vezes, não vou nem dizer que nós estamos fazendo o que não é produtivo, né? Eu trabalho muito com a internet, com as aulas remotas, foi necessário abrir canais de comunicação com as famílias. Então,
de 8 horas da manhã até depois das 6, 7, 8 horas, a gente fica on, né? Quase que o tempo todo, à disposição para isso. Isso tira, né, o nosso sossego, porque como muito do nosso trabalho está acontecendo em casa, então já não se tem muito horário para fazer determinadas coisas. Então, às vezes, eu estou lá na cozinha fazendo o almoço, por exemplo, e tem um pai que está mandando uma mensagem. Então, não faz nem uma coisa nem outra. E tem sido muito difícil manter uma disciplina, um controle, limites bem postos nesse momento em que muitos de nós estamos fazendo home office, né? E pelo fato de nós não nos disciplinarmos, cada coisa no seu devido tempo, limitando, né? Colocando metas mesmo, quero fazer tal coisa hoje, vou gastar tanto tempo, ou não vou deixar muito tarde para ir dormir, essa é outra coisa que eu vou falar mais para frente aqui. Então, essa indisciplina, ela faz com que a gente procrastine, joga para depois, nossa, eu perdi tanto tempo hoje, enrolei, e já não, eu vou ter que deixar isso para fazer amanhã. E amanhã já junta com as atribuições do dia, e quando nós vemos aquilo que nós vamos fazer com mais qualidade, a gente já está fazendo de qualquer jeito e às pressas. E isso inclui até mesmo o nosso tempo com Deus. É muito sério. Então, esse ponto da indisciplina é um dos que, para mim, tem sido o maior desafio. E não é por falta de vontade. Às vezes é mais forte mesmo que a gente. Então, temos que atentar muito para esse ponto. Outro deles é a incredulidade. A incredulidade também é algo que tira o nosso sossego e nos inquieta bastante, né? Uma expressão que a gente ouve muito, né? Especialmente quando vai consolar alguém ou quando a gente é consolado, né? As pessoas, elas falam, né? Não, mas Deus está no controle. E a gente muitas vezes fala essa expressão, tenho certeza, sem pensar. Porque ou crendo de fato nisso, porque se nós lembrássemos de que Deus está rigorosamente no controle de todas as coisas, a gente não se inquietaria e não perderia a paz, como muitas vezes nós perdemos, né? O que Mateus 6:26 diz? Alguém que achar pode ler para nós. As promessas do Senhor, elas passam despercebidas por nós, quando nós estamos num momento de incredulidade. E eu posso falar isso por vivência. Quando eu estou próxima de fazer os meus exames, e eu caminho com algumas de vocês aqui, né, mesmo à distância, e eu fico assim numa pilha, né, quando eu vou fazer meus exames, e fico naquela apreensão toda. E quantos livramentos eu já experimentei, né? Vocês são testemunhas disso. Deus tem me dado aí 11 anos depois do diagnóstico do câncer. E aí, junho mesmo, né? Eu fui fazer meu PET em junho, e um pouco antes, 2 semanas, 3 semanas antes, eu fico muito ansiosa. E aí, aquela ansiedade, ela se transforma muitas vezes em abatimento de alma, tristeza, falta de apetite, tudo aquilo que eu falei que acontece, né? Quando a gente está num momento de estresse emocional, de desgaste emocional. E eu já não vi quantas vezes o Senhor fazendo maravilhas na minha vida. Então, a incredulidade, ela nesse momento se agiganta a ponto de eu perder de vista até mesmo experiências que eu já tive com o Senhor, né? O que Mateus 6:26 fala? Alguém achou aí? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E esse é um momento propício para esse versículo, não é? Muitos perderam seus trabalhos, tiveram redução de jornada e, consequentemente, de salário. Outros estão ali naquela apreensão de, e aí, vou conseguir, não vou conseguir manter minhas contas. Eu vivencio isso todos os dias lá na realidade dos pais da escola, né? E a gente tem que administrar a falta do recurso é uma coisa, né? Administrar recurso é fácil, né? Administrar a falta dele não é fácil.
E lembrar disso, que o nosso Pai cuida das aves, sabe o nome delas. Hoje eu estava sentada na grama aqui na frente, na casa da Maria, e olhando, observando os pássaros, amo esse ambiente aqui, né? E vendo um passarinho lá, né, cutucando a terra e pegando um insetinho, uma minhoquinha, pensando, gente, não tem nada de preocupação, né? Mas Deus está cuidando deles. E ele fala, né? Se eu cuido das aves, quanto mais de vocês, que valem muito mais. Então, quando nós nos deixamos inquietar e que a nossa paz ela é roubada, né, que a gente deixa de descansar, descanso e incredulidade, né, são opostos. Então, a gente está deixando mesmo que o Senhor, não permitindo que o Senhor faça aquilo que é pertinente, aquilo que é próprio dele, que é cuidar. Outro aspecto também que eu vejo como bastante, como um ladrão dessa paz que nós temos, é aquilo que alimenta a nossa mente. Alguém lê Filipenses 4:8, por favor? Quem achar pode abrir o microfone e ler. Filipenses 4:8. Patrícia Carneiro, pode ler. Esse povo coloca, né? Coloca o celular e ó, chispa do telefone. Vou achar lá porque ninguém achou. Posso ler aqui também? Pode. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É tudo isso aí que tem ocupado o nosso pensamento? Muitas vezes não, né? Vou ler uma outra versão aqui, o contrário daquilo que a Paola disse. Tudo que é falso, tudo que é sórdido, tudo que é errado, tudo que é imundo, tudo que é feio, tudo que é terrível, se há algum vício ou é digno de crítica, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nossa, mas não é isso que está no meu pensamento. Pode não ser tudo isso, mas se nós deixarmos que aquilo que Filipenses fala aqui, puro, honesto, amável, realmente tomar conta da nossa mente, nós daremos um grande passo em relação ao controle da ansiedade. Porque a ansiedade é deixar que pensamentos ruins agigantem na nossa mente a ponto de ficar incontrolável. E uma mente inquieta, ela traz um desequilíbrio para o corpo todo. Né? A gente vê pessoas que têm algum transtorno de ansiedade, elas têm uma mente doente. E aqui na mente é o campo de batalha que nós muitas vezes nos encontramos mais atribulados, né? Verdadeiras batalhas são travadas aqui na nossa mente e isso nos esgota profundamente. E aí a gente volta lá no que um dos primeiros pontos, né, que eu falei sobre a comparação, o problema da identidade. Eu não falei da identidade aqui, mas a imagem que nós temos própria, né? Palavras ruins que a gente escuta, coisas que aconteceram conosco lá no passado e que aquilo fica martelando na nossa mente, a gente não consegue desvencilhar e a gente vai carregando, né, ao longo da vida e isso se torna um verdadeiro problema. Então, aqui é um ponto que nós também temos que cuidar bastante. E até porque muitos pecados, eles nascem na nossa mente. E um pensamento, para ele virar uma ação, é só uma questão de oportunidade. Então, enquanto está aqui, a gente ainda tem o controle. E nós temos que lembrar, apesar de tão batido aquele ditado, né? Mente vazia é o quê? Oficina do diabo. E é mesmo. Se nós não ocuparmos a nossa mente com aquilo que é puro, que é honesto, que é justo, que é de boa fama, Satanás vai se encarregar.
de fazer o serviço dele e nos ajudar a cair, nos ajudar a afundar ou até mesmo não sair de condições de cansaço, de esgotamento. Né? Você não vale nada, aí ainda junta, né, algumas coisas que a gente escuta ao longo, né, do tempo, isso só piora. Outra coisa que nos rouba muito a nossa energia, a nossa disposição é o perfeccionismo. E eu já vou falar de um outro, né, que aparece muito, que também aparece e que nos atrapalha bastante, que é a questão de falhas. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com as minhas falhas. Eu não sei se pelo fato de ser filha mais velha, eu lidei muito com isso, né? Você precisa ser exemplo dos seus irmãos. E não vou nem falar que meu pai e minha mãe estavam errados em fazer isso, porque acho que naturalmente a gente faz, né? Coloca esse peso. Mas eu lido muito com essa dificuldade, né? A frustração de não conseguir fazer, aquela coisa de eu tenho que fazer o meu melhor. E não é porque muitas vezes a gente não consegue que a gente estava fazendo de qualquer jeito, mas porque nós temos que entender que nós somos limitadas e em muitos momentos nós vamos falhar. E se permitir falhar, permitir não dar conta, é algo que nós temos que nos permitir mesmo, né? Temos que entender que nós não vamos acertar sempre. E essa luta, né, pela família perfeita, pela casa perfeita, por refeições perfeitas, uma aparência, um trabalho, um ministério perfeito. Gente, isso é uma bomba relógio no nosso esgotamento. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos lidar com falhas. Nós não vamos manter uma regularidade, nós vamos cair, não seremos aquilo que a gente planejou, né? E isso traz também frustração na área espiritual, né? O desejo de acertar sempre. Existe um limite, né? Entre aquilo que é o ideal e aquilo que é o possível. Nós não vamos conseguir, porque quem que não falha? Nossas expectativas, se elas são muito altas em relação a nós mesmos, ou até mesmo em relação aos outros, porque às vezes a gente também tem o contrário, né? Eu não me cobro tanto, mas eu cobro do outro. E o outro também vai falhar, assim como eu estou sujeito a falhas. E se eu estou mirando a perfeição do outro e aquele outro não age como eu acho que ele deveria agir, em algum momento ele me frustra, então isso me traz um abatimento, uma tristeza, né, uma decepção e acaba por me deixar também, né, lá no chão, né, uma queda, nós vamos cair, né? E eu conheço, inclusive, pessoas que usam essa desculpa, né? Fiquei muito decepcionado com fulano, né? Lá na igreja, o líder, não sei. E elas até hoje estão lá, caídas, ficaram para trás e acham que Deus vai ser condoer, né, dessa situação, né, da pessoa se ela ficar escorada nessa desculpa, né? Porque muitas vezes se torna uma desculpa. E tem também a questão da consciência, uma consciência que de um problema que você não resolve com Deus, né? O caso de Davi, vou trazer aqui de novo, Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Talvez a gente lide, né, com problemas não resolvidos diante de Deus. E uma consciência atribulada, uma consciência que é o lugar onde Deus atua por meio do Espírito Santo para nos convencer do nosso pecado, isso também nos traz bastante esgotamento. O que tem que fazer? Fazer como Davi, né? Nós vemos lá, enquanto ele calou, enquanto ele ficou, né, deixando o pecado, procrastinando a resolução, ele teve um esgotamento, um abatimento profundo. Então, acaba por gerar o próximo ponto que eu coloquei aqui, que é um retrocesso espiritual. Se
2, 3, 4, 5, você apresentou aqui dificuldade nisso, há que acender um alerta em relação a essa possibilidade do esgotamento que você pode ter, né? E não esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. Não é porque eu estou com um problema emocional que isso não vai afetar a minha vida física e nem a minha vida espiritual. Nós somos seres integrais. E, e é muito fácil a gente ter problema na nossa vida espiritual se emocionalmente a gente não está bem e se fisicamente a gente também não está bem. Quer ver um dia que você está com muita dor? Isso gera uma tristeza, um abatimento e, consequentemente, você até perde um pouco do ânimo para ler e para manter uma vida regular de oração. Né? Quem aqui talvez já passou por isso, eu até esperava que a Delaine estivesse aqui, que eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a fibromialgia, que eu tenho também, que eu li um pouco sobre isso, né? Que é aquela dor generalizada, uma dor que muitos relatam, né, que é uma dor que arde a alma. Por quê? São muitas vezes relacionados, esses quadros de dor crônica, relacionados a problemas emocionais. E quantas pessoas que passam por isso também não têm consequências espirituais, né, de enfraquecimento, porque estão adoentadas mesmo, né? Então, nós temos que atentar porque todo o nosso corpo vai ter prejuízo. Agora, mediante tudo isso, o que cabe a nós fazer para a gente talvez dar um break, né? um freio para que isso não evolua na nossa própria vida e a gente possa experimentar o descanso, né? Eu falo que em algumas situações eu me coloco como se fosse espectadora de mim mesma, né? Então, olha para vocês, tenta identificar se vocês passam por alguns desses problemas aqui, claro que tem muitos outros, e fazer um replay, né? Fazer uma avaliação e, se for o caso, buscar ajuda, né? Alguém que possa te aconselhar, ou talvez uma ajuda profissional mesmo, se for o caso, ou se você identifica isso na vida de outras pessoas, poder alertar, poder ajudar também. Algumas ações que podem nos ajudar a voltar ao equilíbrio e assim a gente encontrar esse descanso, esse refrigério que a gente colocou lá no começo, né? Uma das coisas que a gente vê que é um problema muito grande na vida de pessoas que estão nesse esgotamento é o sono físico mesmo. E eu por muito tempo, né, eu fico assim, relutante em falar assim, não, eu não preciso dormir tantas horas, porque eu consigo ter disposição e energia, né, mesmo dormindo tarde. Mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente tem demandas que a gente vai ter que entrar um pouco mais, né? Eu falo que eu produzo muito bem depois das 11, mas isso não é saudável. Com o passar do tempo, isso vai minando a nossa saúde. E um dos motivos da gente também não ter essa energia, não ter essa vida mais vibrante, é por conta do sono mesmo, né? Em pouca quantidade, ou em quantidade em quantidade insuficiente ou com má qualidade. E tem algumas informações muito importantes sobre isso, né? Para a gente ter reposição de energia, reequilíbrio, renovo, né? A gente precisa dormir pelo menos 6 horas, né, de sono, bem dormidos, né? E se não acontece isso, o que vai gerar no nosso corpo? Danos genéticos, ou seja, lá na matriz, nossas células não vão passar por um processo de renovação e isso vai gerar doenças inflamatórias, até infertilidade, obesidade, porque aumenta a fome, né? Isso é um problema para nós, né? Doenças cardiovasculares, como a hipertensão, né? Então, a longo prazo, dormir mais significa ganhar tempo. Então, se a gente vai muito na noite achando assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que dar conta, com o passar do tempo você vai ver que aquele prejuízo que você teve por avançar tanto não vale a pena. Né? Então, o sono ele foi feito para reparar os danos causados ao longo do dia.
E é também preocupante porque a mulher, quando ela vai entrando na menopausa, é comum também os episódios de insônia. Então, a gente precisa buscar ajuda para poder resolver isso daí também, né? A privação do sono atrapalha, e isso aqui é um pouquinho técnico, mas é importante a gente saber, né? O fluxo da epinefrina, da dopamina e da serotonina. O que isso tem a ver com o nosso descanso? Tudo, porque são esses hormônios ou neurotransmissores que ajudam o nosso cérebro a produzir melhor, a ter descanso também. Então, o nosso comportamento ele vai ser afetado se a gente também não dorme bem. Aí a gente pode ficar chata, né? Briguenta. Então, isso também é importante, especialmente naqueles dias, né? De tensão pré-menstrual, que daí tudo piora, né? Então, é importante isso. Agora, tem também o que o Salmo 127:2, que eu amo esse versículo, né? Às vezes eu estou muito cansada, eu falo, mas eu precisava tanto terminar isso aqui. Aí eu lembro desse pedacinho do versículo do Salmo 127, né? O versículo 2 fala, né? Aos seus amados dá enquanto dorme. Aí eu falo, Patrícia, vai dormir, porque enquanto você vai dormir, o Senhor vai cuidar. Então, esse descanso, nós também podemos exercer no Senhor. E o sono também, ele tem ainda um outro significado desse seu sono físico, né? O descanso em Deus, o saber que enquanto nós estamos deixando nas mãos dele, nada vai nos faltar. Eu li esses dias uma frase que eu achei muito interessante, né? E estava nesses dias de pensar sobre descanso, sobre trabalho, eu vi a seguinte frase: descansar e dormir bem é uma verdadeira declaração de fé no Senhor. Significa que você está dizendo, posso dormir, que Ele está cuidando de tudo. E é cuidado de tudo mesmo, né? Ali, quando nós estamos lendo o Salmo 127, no começo do versículo ele fala, né? Inútil é levantar cedo, trabalhar demais para ganhar o pão, né? Estou fazendo uma transliteração aqui. Trabalhar demais pelo pão que vocês precisam comer. Por quê? Porque aos seus amados ele dá o pão enquanto dormem. Isso significa que o quê? Enquanto nós descansamos no Senhor, descansar o nosso corpo, repor as nossas energias e também entregar a Ele tudo aquilo que traria inquietação para nós, é uma declaração de fé. É você dizer para o Senhor, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Eu vou dormir e eu sei que amanhã é um novo dia, o Senhor vai trazer novas oportunidades para mim e eu vou poder, então, descansar depois de repor as minhas forças e o Senhor vai cuidar. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já fui dormir com aqueles barulhinhos na cabeça, e aí como é que eu vou resolver tal coisa, eu não sei como que eu vou, né, dar uma solução para esse problema, mas enfim, orei, dormi e realmente no dia seguinte veio uma ideia, Deus trouxe solução para o problema que naquele dia estava tão gigante para mim e o Senhor entrou com a provisão. Então, esse descanso, ele é um descanso físico, né, emocional e espiritual também, porque o Senhor cuida enquanto nós descansamos nele. Levar para a cama nossos problemas não fará que eles se resolvam. Pelo contrário, vai roubar nossa energia e tirar a nossa paz, né? E aqui eu até coloquei uma observação, porque eu também já conversei com muitas pessoas que tinham transtornos, né, de ansiedade ou até mesmo uma depressão, e aí elas, sabendo que não estavam bem, dando todos os sinais de que estavam realmente precisando de ajuda, e aí elas usam a seguinte frase, mas eu não quero tomar remédio, eu não gosto de ter que tomar remédio. Nós temos que pensar o seguinte, muitas vezes nós temos que recorrer a essas maneiras de tratar o problema, né? Se a gente não trata, pode se tornar muito grave e vai demorar mais tempo para sair. Nós temos que buscar ajuda, às vezes, né, de um medicamento, um psiquiatra mesmo, ou às vezes
um bom psicólogo que pode nos ajudar a resolver aquelas questões, né? E orar, pedir ao Senhor, que seja um tempo só, né? Eu não quero realmente ficar dependendo de remédio todo o tempo, mas se nós precisarmos, não negligenciar, porque se nós deixamos passar, aí sim, né, pode se tornar muito pior, e aí encontrar esse equilíbrio, esse descanso, vai demorar muito mais. Outra coisa que está ao nosso alcance, nós podemos fazer para também ter descanso de uma forma geral, é atividade física. Gente, é muito importante. Nós não precisamos ir para uma academia, né? Nós podemos fazer uma caminhada e olha que nesse tempo de todo mundo recluso em casa, muita gente está ganhando peso, né? Fica pilhado porque daí fica apreensivo, não está relacionando. Existem muitos estudos mostrando distúrbios psíquicos que as pessoas estão vivenciando por esse momento aí. Nós somos seres sociáveis, então nós estamos relacionando. Então, os nossos níveis de hormônios que geram estresse, eles aumentam muito. Então, a atividade física, ela pode ajudar a ser ela ajuda a ser uma válvula de escape para que a gente se sinta melhor. E não é que você vai colocar isso como sendo algo mais importante da sua vida, como a gente vê até mesmo mulheres cristãs que, né, malhação, excesso, não estou falando disso, estou falando de uma coisa equilibrada e que Deus colocou para a gente, o nosso corpo, ele é também uma responsabilidade nossa. Eu costumo dizer que a saúde, Deus colocou nas nossas mãos e a gente não pode levar de qualquer jeito. Comendo demais, dormindo de menos, deixando de cuidar, né? Posso fazer uma caminhada ali no meu bairro, resguardando, cuidando, tem umas lives aí de gente que ajuda a fazer atividade 30 minutos, mas pelo menos você está produzindo hormônios que vão te ajudar a ser mais útil, mais produtiva no seu dia a dia aí, e isso é uma forma da gente estar cuidando para ter esse descanso também, né? Outro item que a gente pode fazer é se permitir relaxar. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Porque uma vez que eu estou de pé, eu acho que é inadmissível a gente parar para poder descansar um pouquinho, né? Eu tenho essa dificuldade. Eu falo, deitar 30, como muita gente fala, né? Eu vou tirar uma sonequinha de 30 minutos e eu já me refaço. Eu não consigo, eu fico ruim. Então, se o meu dia começou ali 8 horas da manhã e ele vai terminar 11 horas da noite, para mim tem que ser assim no pique, né? Então, não tem que ser assim. Eu posso organizar minha rotina de maneira a poder parar um pouquinho e se permitir relaxar, permitir fazer nada, deixar a mente livre, né, para poder pensar, até mesmo para que venham ideias, né, sugestões e a gente até mesmo e principalmente se conecte com o Senhor, né? Deus não fala no meio do barulho, a gente não consegue escutar Deus no meio da agitação, da correria, né? A gente tem um livro, né, que é muito interessante, Tendo o Coração de Maria nos Dias de Marta. Nós somos Martas muitas vezes, precisamos ser, nós temos que ser diligentes, responsáveis com as nossas obrigações, nossos compromissos, mas o nosso coração, ele não pode ser um coração de Marta muitas vezes. Ele tem que ser um coração de Maria, que é dado aos pés do Senhor. E essa correria nossa nos impede de sentar aos pés do Salvador e receber dele o alento, a força, o ânimo, o renovo. E a gente acha que está fazendo tudo certo, né? Porque o correr que é o certo. E não. A gente tem que se permitir parar um pouquinho também, né? Relaxar, não fazer nada. Esse não fazer nada, muitas vezes para nós parece pecado, né? Mas é uma maneira da gente arejar a nossa mente, cuidar daqueles que cuidar de mim e cuidando de mim, eu estou cuidando também daqueles que eu amo, né? Outra coisa eu pus aqui de propósito, porque se aplica a esse tempo que nós estamos vivendo, é um jejum de mídia, né? Como eu falei lá, cuidar. Quanto tempo nós estamos expostos? O que é possível eu limitar, né? O número de acessos, o tempo de exposição, som, enfim, é algo para a gente também cuidar para diminuir esse cansaço nosso. Agora,
Essas são algumas ações, mas antes de tudo, e eu estou terminando, antes de tudo, no nosso dia, é falar com Deus. Tem um poema da avó do Alexandre Mendes, e eu não decorei o poema, mas eu vou resumir aqui para vocês. Ela diz que, assim, ela acordou bem cedinho e ela, por tantas atribuições, tantas coisas para fazer, foi correndo dar conta das tarefas do dia, né? E aí, aquele dia, nada rendeu, nada produziu, e no final do dia, ela se lembrou que ela não parou para buscar a ajuda de Deus no início daquele dia. O outro dia, mesma coisa, muitas atribuições, muitas coisas para fazer, porém, ela primeiro buscou a ajuda do pai e ela viu quanto que isso foi diferente, quanto que o dia dela produziu mais. Se nós começamos o nosso dia assim, né, engatado na segunda, a gente não sai nem de primeira, a gente já sai de segunda, e aí só na terceira e na quarta o dia inteiro, né, marcha, né, fazendo uma metáfora aqui com dirigir, nós vamos correr, só correr, mas nós não teremos força, energia, disposição para poder cumprir com tudo aquilo que nós precisamos. E é a grande e pior falha que nós podemos ter e que vai cooperar para que o nosso descanso ele seja cada vez mais distante de nós, né? Então, falar com Deus, buscar a presença dele, né? A fonte supridora de todas as nossas necessidades. Não adianta, né? Não adianta, o Salmo 127 está lá que fala para a gente que adianta a gente levantar cedo, trabalhar bastante, se nós não descansarmos no Senhor, né? E meditar na palavra do Senhor, não é só ler. Né? Às vezes eu sou bem disciplinada na leitura da palavra de Deus, não deixo de ler nenhum dia, mas e quanto daquilo faz parte ao longo do dia dos meus pensamentos? A palavra de Deus, ela tem o poder, o Espírito Santo, né, a ação dele, pegar a palavra e aplicar no momento certo, na hora certa. Não sei, né, vocês certamente já tiveram muitas experiências de estar ali no seu dia a dia e vem uma palavra na sua mente. É o Espírito Santo agindo e trazendo aquilo que é necessário para nós e que vai nos edificar, que vai nos ajudar a ter clareza do que nós temos que fazer e não fazer. Então, primeira coisa, para nós restaurarmos esse descanso nosso, é nós pararmos na presença do Senhor, começarmos o nosso dia na presença dEle, meditando na palavra dEle. A fonte supridora de toda energia está ali. E não deixar urgente tomar conta do importante. Porque se você não consegue se organizar, se nós não conseguimos nos organizar, vai sobrar o resto para o Senhor. E aí é a hora que você já não tem energia mais, é a hora que você já, né, só vai fazer por obrigação, né? Dar uma boa noite para o Senhor e muito obrigado por esse dia, abençoa a nossa noite, amém. É o máximo que você vai conseguir fazer. Então já não vai ter mais força e energia para poder ter o tempo na presença do Senhor e ser renovada, né? Então buscar ajuda. Ajuda de quem? Primeiro, de Deus, né? Salmo 68 e 19, estou terminando, fala assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Se o Senhor leva para nós o fardo, para que eu vou querer levar? Né? Que eu tenho na minha cabeça que eu quero tirar das mãos do Senhor o cuidado que Ele tem para mim e achar que eu posso fazer melhor. Né? Então, o Senhor carrega, né, os nossos muitos fardos, e cada uma de vocês sabe quais são os fardos que vocês carregam, mas o fato é que o Senhor quer dar a nós esse descanso. Salmo 23, de novo, né, fala, né, nós lemos lá no comecinho, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. O Senhor quer nos refrigerar, irmão.
Ele quer trazer para nós renovo, né? Eu até depois, se vocês quiserem, é esse o livro aqui que eu estou lendo, muito bom, chama Refresh, muito bom, da editora Fiel. Algumas coisas, algumas ideias eu tirei dele, mas é um livro que vale muito a pena hoje, uma boa leitura, né, para nós termos, né, uma vida. Até o slogan do livro é Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. Então, o nosso Senhor nos convida para irmos para essas águas de descanso. Ele está ali nos esperando para oferecer o que Ele tem de melhor para nós. E nós podemos ter certeza de que aquilo que Ele tem reservado para nós é o melhor. Nós precisamos crer nisso, né? E apropriar daquilo que a palavra de Deus nos dá, né? De pistas, de ensinos, para que a gente possa viver uma vida de fato de descanso enquanto aqui. E, terminando, lembrando que nós só estamos passando por esse mundo. Logo, logo a gente vai para casa. Logo, logo a gente vai para nosso destino eterno e por mais que lá a gente não vá descansar, né? Nós teremos um corpo, uma mente renovada a ponto de nós podermos prestar um serviço de maior qualidade sem nos esgotarmos como nós ficamos aqui e podermos adorar o nosso Senhor, o nosso Salvador, que tanto fez por nós e que tem condição de nos oferecer o tudo que nós precisamos, né? Nós temos tudo no Senhor, Ele é a nossa porção. Então, se nós estamos vivendo esse tempo de cansaço, de abatimento, de esgotamento, ou se alguém próximo a nós está vivendo isso, nós temos aqui, né, todos os recursos para poder ajudar e sermos ajudadas, e nós não percamos, né, de vista o que o Senhor tem de melhor para nós. Ele não quer que a gente viva essa vida né, sem alegria, sem ânimo, de esgotamento constante, não. Eu tenho certeza que o Senhor não quer esse tipo de vida para nós. Então, por isso que eu pensei mesmo, algo que falou muito comigo, me ajuda bastante essa palavra, e eu espero que seja também de grande utilidade para vocês, e o Senhor realmente aplique aos nossos corações as lições que nós podemos aprender juntas nesse tempo. Amém, né? Obrigada, Patrícia. Mais de uma hora. A gente nem percebe, né, quando vai passando assim. Eu acho que, como você falou, principalmente nesse momento agora, essa palavra vem muito de encontro aos nossos corações, porque cada um com sua particularidade, né, mas eu acredito que todas nós estamos passando por momentos difíceis. Não só agora, né, a gente sempre na vida tem momentos difíceis, né? Cada uma tem o seu. E eu acho que essas palavras que você trouxe, essa questão do descansar no Senhor, é muito importante a gente estar sempre lembrando, para a gente não ser carregada, né, pelos nossos dias, que estão correndo, assim, loucamente. Às vezes a gente está sendo carregada, assim. Mas obrigada, mais uma vez, por aceitar nosso convite. E a Sônia, tá ouvindo, Sônia? Eu acho que tá sem áudio. Não, da Sônia acho que tá sem. Aqui. Agora eu tô ouvindo. Oi, tá? Pode orar pra gente, por favor, Sônia? Aí depois a gente bate papo aqui. Assim. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade. Te damos graças porque nós temos todas as instruções em sua palavra, que nos ajuda a como viver a cada dia. Nós somos instruídas em todas as fases da nossa vida, em todos os momentos. E a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e para nos exortar, para nos educar na justiça. E nós damos muitas graças por isso, porque em todo tempo nós estamos tendo, nesse tempo de pandemia, a graça de poder aprender da sua palavra e sentir o seu amor, a sua misericórdia por nós. E nós queremos dar graças por esse encontro
tão precioso, mais uma vez. Gratos pela Patrícia, pela mensagem que ela nos trouxe, tão oportuna, que nos faz refletir mesmo sobre o nosso ritmo de vida, sobre os nossos comportamentos, e nós sabemos que o Senhor nos quer pessoas prontas e saudáveis, não só fisicamente, mas espiritualmente. E nós queremos dar graça pela vida dela também, que o Senhor possa estar guiando os seus passos, dando sabedoria a ela em todas as suas funções que eu sei que a Patrícia tem, e que ela seja uma bênção sempre em nosso meio e para todos que estão com ela. E nós queremos dar graça por todas as irmãs que puderam participar, e também rogamos pelas que não estão aqui presentes, não participaram. Quero pedir as mulheres da Igreja de Quatro Barras, né? Ontem a gente ouviu sobre maturidade também, que eu achei tão importante, que nós possamos refletir sobre a nossa maturidade espiritual. Eu vejo que nós precisamos parar e perceber na nossa carreira cristã como nós estamos andando. E hoje nós, então, tivemos o privilégio de refletir sobre isso também, de descansar no Senhor, confiar como Davi confiou, né, quando ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nós estamos experimentando isso, e nós deixamos, Pai, diante de Ti, todas as nossas petições, e o Senhor sabe do que nós necessitamos. E nós rogamos mais uma vez o agradecimento. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.